A aula de hoje, na verdade, é para apresentar para vocês o mais novo GPT, que realmente já consegui finalizar. Estava passando por um processo de atualização de conhecimentos, de informações, de como que ele deveria atuar, e agora já está pronto o Spark Teller, que faz parte aí de uma série de GPTs criativos que eu tenho desenvolvido e disponibilizado ali no grupo do Telegram. E também vou começar a trazer várias aulas, em uso desses GPTs aqui no YouTube também, certo? Então, com relação ao Spark Teller, vocês vão poder utilizar aí no ChatGPT várias mensagens na conta gratuita mesmo, e se tiver mais contas, mais vezes vocês podem utilizar durante o dia. Esse Spark Teller, ele é um GPT especialista em narrativas envolventes. Ele vai utilizar a questão do storytelling avançado, psicologia da comunicação, estruturas narrativas de maneira estratégica. Então, ele vai transformar suas ideias em histórias que conectam, que inspiram e que deixam essas marcas profundas quando a gente lê aquele texto interessante. Então, com relação a essas narrativas, esse GPT, ele transforma os pensamentos que vocês têm, vocês podem incorporar isso para fazer narrativas mais poderosas, para dar vida mais envolvente aí nas suas histórias, no que você quiser criar. Ele vai construir esses arcos narrativos, capturando a atenção, inspirando a alma e deixando essas marcas inesquecíveis com conteúdo muito mais envolvente. Então pode ser para criar carrossel, pode ser para criar blog, por conteúdo para blog, o que vocês forem criar, mas esse GPT ele atua de uma maneira diferente. Então ele vai através do que você tem aí de imaginação, dos seus personagens, essas ideias elas vão ganhar voz, elas vão ganhar uma atmosfera de emoções e vai aí deixar mais rico cada detalhe da sua história, certo? Então ele vai moldar essas ideias nas narrativas e que tem algo que mais, causa um impacto. Então, com algumas palavras que você coloca, algumas coisas que você vai determinar pro GPT, pro Spark Teller, você vai aí ver essa mágica, na verdade, acontecer, que é o que vai criar uma narrativa que vai encantar, enganjar e vai transformar esse universo dessas histórias que é muito interessante, como você conta e não exatamente o que você conta. Então, o Spark Teller, ele é a ferramenta perfeita para quem deseja contar histórias que não apenas informam, mas que emocionam e permanecem aí na mente da sua audiência, beleza? Eu vou fazer um teste aí com vocês, porque a gente tem que trabalhar junto com esse chatbot. Ele não é a mesma coisa, esse GPT, ele não é como os outros que eu tenho aqui, né? Esses que são para ilustração, que você só pede alguma coisinha e ele vai falando. Você vai trabalhar junto com ele. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira fazer um carrossel sobre criatividade, certo? Então eu vou pedir aqui para ele: preciso de um conteúdo sobre criatividade e o uso da IA para, agora eu vou determinar, post carrossel no Instagram, no Instagram, Instagram com 7 cards. Não, vamos colocar um pouquinho mais, vai. 10 cards para ter uma história um pouquinho maior aí, certo? Então, só isso, olha, preciso de um conteúdo sobre criatividade, o uso da IA para post carrossel no Instagram com 10 cards. Eu posso colocar mais detalhes? Claro. Em qualquer GPT, se você incorporar mais detalhes na sua solicitação, é o que o seu pedido, é como você está pedindo que você vai ter outra resposta, outra determinada resposta. Então, se eu só falo isso, ele vai trabalhar de uma certa maneira. Se eu coloco mais detalhes, colocando uma ênfase em alguma questão, posso, por exemplo, colocar assim: preciso, só se fosse isso, eu posso colocar relacionado à criação de imagens com prompts, com o uso da IA para imagens. Enfim, isso aí vai de acordo com o que vocês vão utilizar. Sempre é interessante utilizar essas ferramentas em parceria com as ideias que vocês têm, as propostas que você tem e a nossa criatividade, gente. Então, vamos colocar só essa frase para a gente ver como que ele atua. Eu vou dar um enter. E agora, ele é um especialista,
em várias áreas do conhecimento, não somente a questão do storytelling, mas ele tem toda uma narrativa por trás, ele também entende na parte de emoções, sentimento, comportamento do consumidor, uma série de questões internas que vai fazer com que ele contribua aí nessa construção de um conteúdo mais envolvente. Então, olha só, eu pedi, preciso de um conteúdo sobre criatividade e o uso da IA. Então, é um post carrossel com 10 cards. O que que ele me dá aqui? Ele já me dá o título do carrossel, ó, o título aqui, ó, e ainda ele coloca também os emoticons, esses ícones, se vocês quiserem, vocês podem pedir para eles não colocarem. Mas isso também impacta muito, principalmente nas redes sociais, tá? Então, aqui, Criatividade IA, a parceria do futuro. Esse já é um título impactante, muito interessante. Aqui ele coloca card 1, criatividade e inteligência artificial podem andar juntas? Olha só que legal, já faz uma pergunta aí para a audiência, para já levar a audiência estar pensando um pouquinho nesse conteúdo. Muita gente acha que a IA vai substituir a criatividade humana, mas a verdade é que ela pode potencializar a sua imaginação. Olha só que legal. E aqui o card 2, o medo do novo. Será que a IA vai tirar meu lugar? Essa dúvida é comum, mas a resposta é não. A IA não cria, ela otimiza. A criatividade humana continua sendo essencial. Card 3, IA como extensão criativa. A IA pode ser usada para gerar insights rápidos, explorar novas ideias, acelerar processos repetitivos, inspirar novas abordagens. Card 4, IA e Brainstorm. Imagine ter um assistente criativo 24/7. A IA pode sugerir ideias, organizar referências e até criar variações de conceitos para você explorar. Olha só que legal, gente. Eu nem vou ler tudo, mas dá uma olhada no conteúdo que esse GPT ele já criou para vocês. Dentro de uma frase, de um segmento, então ele já coloca aqui dentro de uma estrutura, tá? Ele colocou aqui o título impactante, ele vai descrever aqui, ele coloca uma introdução para gerar curiosidade. Aqui ele já vai descrever um pouco mais sobre a temática, vai estar ensinando a audiência com questões aqui, olha, isso aqui são ferramentas que potencializam, ele está colocando tópicos, né? São aqui já outras questões para também ensinar a audiência. E aqui vai colocar como usar, ele dá dicas práticas, isso aqui também é muito legal. Esse 1, 2, 3 aqui, isso também impacta muito quando a gente fala de conteúdo na internet. Então, enfim, aqui ele vai desenvolver um pouquinho mais, vai falar um pouquinho mais sobre isso. E olha aqui a CTA. Coloca também a CTA no último card. Você já usa IA no seu processo criativo? Conta aqui nos comentários ou marca alguém que precisa ler isso. Então, gente, isso aqui é só uma das sugestões que eu estou passando para vocês aqui brevemente, para vocês saberem como que vocês podem atuar com esse GPT, que vai estar disponibilizado o link dentro do Telegram, mas quem quiser procurar, não tiver lá no grupo, é só procurar Spark Teller dentro do ChatGPT, que ele está lá para vocês utilizarem. Então, por exemplo, não gostei de alguma coisa, eu vou bater um papo aqui com ele, posso pedir, mude o título, acrescente um card, muda o card 7, muda o card 8, certo? Então, esse GPT, ele faz parte, então, aí dessa linha que eu tenho criado, desenvolvido GPTs criativos, porque através desse GPT aqui, eu posso agora também fazer uma junção com os outros GPTs aqui. Olha, eu posso vir aqui e criar imagens que representem cada um desses cards aqui, então eu já tenho um conteúdo já praticamente finalizado, porque eu vou ter tanto o conteúdo, que teoricamente seria o que mais gastaria mais tempo de produzir, que seria o conteúdo, os cards, o que vai em cada card e tudo mais, mas eu tenho também aqui o card e também tenho aqui já os outros GPTs, o Doodle Draw, o Spell Draw, o Sticker Draw, o Color Draw, todos esses para gerar imagens que também poderiam impactar aqui para colocar dentro desse carrossel. Agora, depois eu vou fazer outras aulas para a gente continuar utilizando esse chatbot, né, esse GPT, na verdade, que é um GPT, para vocês poderem ver como que é o alcance dele. Então, vocês podem criar para vários tipos de conteúdo. Esse aqui é um das possibilidades que seria para um post carrossel. Mas lembrando, se vocês quiserem fazer uma carta, um e-mail, uma declaração ou até mesmo um post para blog, alguma coisa que vocês precisem, vocês vão pedir, vão determinar, igual eu falei aqui, olha, preciso de um conteúdo sobre o quê?
O tema, criatividade e uso da IA. Como que eu quero? Eu quero um post carrossel. Para onde? Para o Instagram, com 10 cards. Se não é para o Instagram, eu quero alguma coisa para o TikTok, eu quero alguma coisa para o YouTube. Ah, eu preciso de uma legenda para o YouTube, para o meu vídeo X. Enfim, gente, isso aqui é só uma breve ideia do que vocês podem utilizar. Logo eu venho com outras aulas, a gente vai detalhando um pouquinho mais como que todas essas ferramentas podem potencializar a nossa criação de conteúdo, as nossas tarefas diárias, em parceria com o que a gente sempre tem que estar desenvolvendo, que é a nossa criatividade e colocar as nossas ideias para fazer algo sempre novo. É isso aí.